Glória a Deus. Aleluias. Shalom, igreja. Vocês estão bem? Estão felizes? Cansados? Como que foi o dia hoje? Como está o coração de vocês? Bem? Vocês estão bem? Ninguém está respondendo, acho que vocês estão meio cansados. Glória a Deus. Eu tô muito feliz. Estou me sentindo muito honrado, porque eu sei que é um privilégio servir a igreja, eu sei que é um privilégio trazer a mensagem para a noiva do Senhor. Então, o meu coração é um coração de gratidão, de me sentindo privilegiado por esta oportunidade. Amém? Vou tentar ser o mais objetivo possível, até para conseguir passar tudo que o Senhor quer transmitir nessa noite, tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite, mas eu preciso muito da sua atenção. Então talvez você tenha tido um dia cansativo, talvez você está preocupado com algo, mas eu queria que neste momento você prestasse atenção no Senhor, naquilo que Ele quer transmitir nessa noite, amém? Abre suas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 1. Quem pudesse colocar de pé em reverência à palavra. Êxodo 19. Êxodo é facinho de achar, depois de Gênesis. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Vamos lá, todo mundo junto. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabe como carreguei vocês sobre as asas de águias? Eu os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desce e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Acho que até aqui tá bom. Agora vamos pular em Êxodo 20, no versículo 18, que é após o Senhor aparecer no Monte Sinai. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância,
Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém? Vamos orar pela mensagem? Estenda suas mãos para cá, em minha direção. Amém? Senhor Jesus, Pai, Espírito Santo, nós te damos liberdade, Senhor, para agir aqui como o Senhor bem entender, Pai. Senhor Jesus, nós precisamos, Senhor, de um encontro contigo, Pai. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor abra nossos olhos espirituais para que nós veja, Senhor, a Tua beleza, a beleza da Tua glória, Senhor. Nós precisamos de um encontro real contigo, Jesus. Não em nossa imaginação, Senhor. Não em nosso psique, mas, Senhor, uma revelação através do Teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, te ver de fato, Senhor, não na imaginação, mas através da revelação, Jesus. E nós nunca mais seremos os mesmos, Deus, porque Tu és belo, Tu és glorioso, a Tua glória nos fascina, Jesus. A Tua glória, a Tua graça nos transforma. Então, Jesus, enquanto eu prego aqui, enquanto eu falo, Jesus, eu peço, Senhor, age, Senhor, no meio da igreja, Pai. Toque os corações, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, Senhor. Faça os corações que pararam de queimar, que voltem a queimar, Jesus. Voltem a queimar, em nome de Jesus, nós te pedimos e clamamos pela Tua graça e misericórdia, Deus. Amém e amém, Jesus. Obrigado, Pai. Desde já nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Tomar uma água aqui rapidinho. Amém? Vamos lá. Amados, estamos em dias em que há tanta informação, há tanta dopamina rápida, que nós acabamos, através disso, através da tecnologia, nós assumimos um estilo de vida no automático. Então, segundo os estudos, nunca se houve uma geração com tanta ansiedade, nunca se houve uma geração com tantos problemas emocionais, por conta disso, da internet, das redes sociais, da tecnologia. Eita, vamos lá, isso aí, discípulo do pastor. E aí nós estamos vendo uma geração que está emocionalmente abalada, frágil, com crises. Nunca se houve, segundo os estudos, nunca se houve tanto suicídio como está tendo nos nossos dias. Por quê? Porque Satanás, ele tem investido nisso. Ele tem investido em nós tirar os nossos olhos das nossas vidas, daquilo que nós precisamos fazer e ficarmos distraídos. E eu falei aqui no modo geral do mundo, que está acontecendo no mundo, mas isso também está acontecendo na igreja. Isso também está se tornando uma realidade na igreja. Irmãos, e um povo que não pode viver distraído é o povo de Deus. Então, muitas das vezes, quando nós acordamos, e o certo ali era nós voltar os nossos olhos, nosso coração, a nossa alma, em direção ao Senhor, agradecer pelo dia, apresentar o dia, ler a sua palavra, meditar nela. Primeira coisa que nós faz é abre as redes sociais e ver as notificações. Abre o YouTube e assiste um vídeo. E aí, igreja,
nós acabamos como o mundo, nós acabamos de vez ter uma vida devota ao Senhor, uma vida que tem um certo zelo pela palavra de Deus, pela busca do Senhor, nós estamos distraídos. E pensando nisso, C.S. Lewis escreve em seu livro Cartas do Diabo ao seu aprendiz, que é um livro, que é uma ilustração de um demônio passando ali dicas para um aprendiz. E ele fala, ele passa para o seu aprendiz, nós não precisamos fazer que eles pequem descaradamente, sabe? Mas nós só precisamos deixá-los distraídos. E eu vejo, irmão, que Israel, ele não entrou na terra prometida, ele passou 40 anos ali peregrinando, sem viver aquilo que o Senhor tinha para eles, porque eles estavam distraídos. Eles não entenderam quem era o Deus dele e o que o Senhor queria fazer deles. Então, por conta disso, eles reclamavam. Por conta disso, eles não creram. Por conta disso, eles teve medo de guerrear contra os outros povos e avançar. Irmãos, se você e eu ter uma vida de distração, uma vida no modo automático, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Vamos peregrinar pelo deserto, vamos reclamar, e não vamos entrar na terra prometida. Não vamos viver o propósito do Senhor em nossas vidas. Vocês estão entendendo isso? Estão comigo? Então, ali no Sinai era um lugar de alinhamento. O Senhor, Ele queria ali descer, se encontrar com o povo, se revelar ao povo. E Ele queria mostrar quem Ele era e quem o povo era. Porque Ele já tinha tirado o povo do Egito. Ele já tinha feito milagres, coisas incríveis. O povo viu o mar se abrindo, mas Ele ainda não tinha se revelado ao povo. Ainda era um Deus distante. Nosso Deus é relacional. Ele é um Deus de perto. Até mesmo naquele tempo, o plano dele ainda era habitar entre o povo, se revelar ao povo. Então, o Sinai é um lugar onde o Senhor quer se encontrar para alinhar com o povo, mostrar quem Ele é e mostrar a identidade do Senhor. Irmãos, e talvez você precisa desse encontro com Deus. Talvez você ainda nunca teve um encontro real com o Senhor. Talvez você até provou dos milagres. Talvez você não é o mesmo escravo que estava no Egito. Você até viu Deus fazendo coisas impossíveis na sua vida. Aquilo que o médico falou que era impossível, aquilo que as pessoas falam que é impossível, você viu o Senhor fazendo. Você viu o mar se abrindo. Mas você não conhece a Deus verdadeiramente. Talvez. E amados, quando nós temos esse encontro com o Senhor tira as distrações e nos mostra quem nós somos e quem Ele é. Então, Ele fala para Israel, para Moisés. Vou ler aqui o versículo 5 novamente. Agora, se me obedecerem, cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Queridos, essa promessa, essa identidade é para o povo de Israel. E até hoje o povo de Israel ainda é um povo especial. Até hoje o povo de Israel ainda é um povo que
o Senhor tem uma certa aliança, mas em Efésios 2, a partir do versículo 14, vai dizer, não precisa abrir, eu vou ler aqui para nós, amém? Só preste atenção. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e não judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Então, queridos, esta promessa de ser o povo de Deus, um povo especial, não está mais sobre Israel apenas, mas sobre nós também. Agora o Senhor nos fez um só povo, uma só nação e membros da família dele. Repita para o irmão que está do seu lado: você faz parte da família de Deus. Queridos, nós precisamos entender isso. Essa é a nossa identidade como igreja. Igreja vai muito além, irmãos, de vir à igreja nas quartas e nos domingos e ter liturgias vazias. Igreja, irmão, igreja é sobre ser família de Deus. Irmãos, isso é precioso demais. Dentre todos os povos, esse é o povo mais glorioso. Isso com certeza é o maior privilégio que um humano pode ter, que uma pessoa pode ter, é fazer parte da família do Senhor. Vocês entendem isso? Porque, irmãos, se nós começar a entender isso, nós vamos parar de vir para o culto aqui na quarta-feira cansado, desanimado. Nós vamos parar de estar animado apenas no culto de Santa Ceia, porque é sobre algo muito glorioso. É sobre fazer parte da história de Deus. E um dia, esta grande família, reunidas de vários povos, línguas e nações, é o que está escrito em Apocalipse 5, vamos estar diante do Senhor, adorando a glória dEle, vislumbrando a sua beleza para sempre. Então hoje, nos cultos, nas quartas, nos domingos, nas reuniões que nós vamos ter, é apenas um vislumbre do que será a eternidade. Vai muito além, irmãos, de você vir aqui em busca de uma resposta, em busca de uma bênção. Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele é Pai. Mas sabe de uma coisa? Ele está mais preocupado em envolver você na família dEle, envolver você na história dEle, na glória dEle, do que qualquer outra coisa. Porque isso é o mais importante. Amém? Então, qual é a nossa identidade? Família de... Quer ser igreja? Família de... Amém, igreja. Tá bom? Tá legal? Vocês estão comigo?
Amém, glória a Deus. Ô Jesus, esteja aqui comigo, Deus. Que se estiver legal é porque sou eu, mas se estiver bom é pro Senhor. Vamos lá, igreja. Então, o Senhor, Ele ali revela a identidade do povo, e Ele também revela quem Ele é, que é a parte A do versículo. Veja, ele fala que Israel será uma nação santa, porém Ele dá uma condição. Que condição é essa? É o que Ele diz na parte A do versículo. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança. Irmãos, há uma característica de Deus, há uma faceta de Deus que é imutável. Sempre foi, na real. Deus é um Deus imutável, nunca mudou. Mas há uma característica dele que Ele é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Então, ao longo da história, Ele sempre fez aliança com os homens. Então nós vemos ali Ele fazendo aliança com Noé, Abraão, Jacó, Isaac. E aqui na parte da história, Ele faz uma aliança com o povo de Israel. E o que é essa aliança? É a sua lei. Que lei é essa? É que Ele dá para Moisés quando Moisés sobe no Monte Sinai. Então é os 10 mandamentos, é a lei mosaica, ali é os preceitos que o Senhor passa ali para Moisés ali em cima. E queridos, Deus continua sendo um Deus de aliança. Então, só que agora a aliança dele não está mais na lei. Está em seu sangue. É o versículo que nós lemos em todos. É a passagem que nós lemos em todos os cultos de Santa Ceia aqui. Que é Lucas 22, versículo 20. Vou ler aqui rapidinho, prestem atenção. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Então, em Hebreus 6, se eu não me engano, vai dizer que a aliança, a lei, ela agora é obsoleta, ela já não existe mais. A nossa aliança agora está em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer em Romanos 6, que nós vivemos no tempo da graça, não mais no tempo da lei. Porém, tem um espírito de engano vindo sobre a igreja, e não fala a nossa igreja, mas fala em igreja geral. Graças a Deus, glória a Deus pela vida do pastor e pelos pregadores que pregam aqui, que pregam a verdade. Mas esse engano é o quê? Já que estamos vivendo no tempo da graça, vamos pecar à vontade, porque o Senhor sempre vai nos perdoar. Mas Paulo, em Romanos 6, ele diz que nós devemos se considerar mortos para o pecado. E olha o que ele diz no versículo 14 deste capítulo. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Então dá uma glória aí. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. O versículo 14 diz assim: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Ou seja, o pecado ele já não tem mais poder em nossas vidas. Por quê? Porque Cristo quebrou isso. A graça, irmãos, ela não apenas nos perdoa, ela faz a obra completa. Ela nos liberta do pecado. Então, a mesma graça que nos perdoa é a graça que nos justifica, que nos redime, que nos purifica, que nos santifica. Irmãos, e eu vejo esse espírito de enganação vindo sobre a igreja, que nós somos como todos. A única diferença é que nós aceitamos Jesus, mas se nós realmente aceitamos Jesus, nós não vivemos uma vida de pecado. Vocês estão entendendo?
Então a graça do Senhor, ela nos transforma, irmãos. Então, se temos uma aliança com o Senhor, realmente nós somos transformados. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos faz uma nova pessoa. Ou seja, irmãos, se você está sei lá quanto tempo na igreja, nessa caminhada, e se você ainda sofre com o mesmo pecado que você tinha lá no começo, se você ainda é o mesmo de antes, talvez você nunca teve encontro com o Senhor verdadeiramente. Talvez você nunca teve uma aliança com o Senhor verdadeiramente. E o que é uma aliança? Uma aliança é um termo, um compromisso entre duas partes, algo mútuo. Eita, é discípulo do pastor mesmo, tem jeito. Mútuo. Mas Deus, Ele fez a parte dele. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Mas e você? Você está disposto a morrer, assim como Paulo diz em Romanos 6, disposto a morrer para os seus pecados, disposto a morrer para os seus desejos, disposto a morrer para os seus sonhos, para viver os sonhos de Deus, para viver os planos de Deus? Ou você quer viver essa vida egoísta? Irmãos, e nós vemos que Israel não estava disposto a morrer. Não estava disposto a morrer. Porque eles não se aproximam da glória de Deus no Sinai? Porque eles falam: Moisés, sobe vocês, não eu. Porque eles ficaram com medo de morrer. Eles ficaram com medo de se aproximar da glória de Deus e morrer. E, irmãos, a morte no Novo Testamento, ela fala sobre o novo nascimento. Queridos, talvez você ainda não teve essa experiência, talvez você ainda não nasceu de novo. Talvez você seja um religioso e você ainda não morreu por seus pecados, não morreu para você mesmo. E aquele povo que teve medo de se aproximar da glória de Deus, de ter um encontro com o Senhor, foi o povo que ficou peregrinando no deserto e não viveu aquilo que Deus tinha para eles. Irmão, Deus me livre de viver uma vida onde eu não vivo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus me livre de ser um religioso e não ter um encontro com a glória do Senhor. Porque os planos de Deus são bem mais altos que o nosso. Há tantas vidas para você alcançar, meu irmão. Há tanta coisa para você fazer, há tanta alegria no Senhor. Por que você quer viver sua vida da sua jeito, da sua forma? Por que você quer trocar o Senhor, a glória, a beleza de Deus, a satisfação que há no Senhor, a alegria que há na presença de Deus, por momentos de prazeres tão passageiros? Não há nada igual ao nosso Deus. Irmãos, vocês podem, irmãos, ficarem milionários, vocês podem ter todos os tesouros, riquezas do mundo. Você só vai ser satisfeito, você só vai preencher o vazio do seu coração na presença de Deus. Oh, Jesus, abre nossos olhos para entender isso, Deus. Tira o temor dos nossos corações, Deus, de perder coisas, porque elas são tão pequenas, Senhor, são tão inúteis. Nos faça ver o que Paulo viu, Jesus. O que Paulo viu, Deus, que ele considerou tudo como perda. Nos faça ver o que Moisés viu, Senhor.
e nunca mais seremos os mesmos. Precisamos a revelação de quem Tu és, Deus. Necessitamos disso. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, um Deus de aliança. Ele não é apenas... Obrigado, irmão. Ele não é apenas um Deus que quer te salvar, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer estar presente em cada área na sua vida, Ele quer compartilhar a vida com você. Ele quer compartilhar a alegria, Ele quer compartilhar as dores. Mas você tem que sujeitar a transformação dEle. Você tem que permitir Ele entrar na sua vida e realmente ser seu Senhor, realmente ser seu Deus, e fazer uma aliança com Ele. Quando nós tomamos aqui a Santa Ceia, nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, nós precisamos do seu sangue, e nós temos um compromisso contigo, Tu és o nosso Deus. Amém? Então fala para o seu irmão: nosso Deus é um Deus de aliança. Fala para o seu irmão que está do lado aí. Amém? Esse é o nosso Deus, queridos. Irmãos, e o povo ele não se aproximou da glória de Deus porque eles ficaram com medo. Eles não estavam dispostos a morrer, mas Moisés estava. E cara, Moisés, ele, pra mim assim, é um dos personagens da Bíblia mais incrível, cara. Mais incrível mesmo, porque é fora de série, sabe? Fora de série. Então a Bíblia diz que Moisés, ele sobe lá ao monte e tem um encontro com o Senhor. Todos sabem a história, né? Que Moisés fica lá um tempão lá. Se eu não me engano, ele sobe com os líderes. Mas ele fica um tempão lá e Israel começa a entrar em crise e fazem um Deus para eles lá. E a história se passa, e por motivo de desobediência, todo mundo conhece a história, por motivo de desobediência, Deus decide que o povo, aquela geração, não entraria na terra prometida. E é interessante que Moisés, ele, em Êxodo 34, não lembro, deixa eu ver aqui. Amém, igreja? Dá uma glória aí. Glória a Deus, aleluias. Glórias a Ti, Jesus. Em Êxodo 33, Moisés, ele pede para ver a glória do Senhor. Só que, irmãos, ele já estava tendo experiência com o Senhor. Olha a tamanha fome de Moisés. E Deus fala assim: Moisés, você verá a minha glória, mas não a minha face. E a história diz que o Senhor põe Moisés numa rocha, encobre ele com a mão, e Moisés, ele vê o Senhor pelas costas. Então Moisés, ele contempla a glória de Deus. E aí a história se passa, Moisés fica com Israel, peregrinando no deserto, uns 40 anos, até que chega um dia que o povo começa a reclamar que não tinha água no lugar que eles estavam, e aí o Senhor fala para Moisés, dá uma ordem a uma rocha para sair água, e Moisés, estressado com o povo, ele pega e dá umas cajadadas assim na pedra, e aí ele desobedece o Senhor, e aí o Senhor fala: Moisés, por conta dessa desobediência, você não entrará na terra prometida. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio essa passagem, me dá um sentimento de revolta. Fala: Senhor, como assim, cara? O cara ficou 40 anos, cara, o povo chato, cara, reclamando, desobediente é você, e aí ele é humano, ele tá bravo ali com o povo, e você não vai permitir ele entrar na terra prometida. Sei se vocês dão esse sentimento de revolta em vocês também.
Mas sempre que eu li essa passagem, me dava esse sentimento. E aí a história diz que aquela geração não entra na terra prometida, e aí chegando perto, né, nessa terra, o Senhor fala, no último dia de vida de Moisés, o Senhor fala, sobe ao monte, em Moabe. Moisés sobe a este monte, e aí o Senhor permite Moisés ver a terra prometida, antes de ele morrer. E aí, meu irmão, o sentimento de revolta aumenta. Ele fala, Deus, você não vai deixar o cara entrar? O cara ficou passando raiva aí, sofrendo com o povo no deserto. Você não vai deixar ele entrar, ainda vai deixar ele ver? É melhor não deixar ver, pô. Não é? E aí Moisés ainda vê a terra prometida. Mas, meu irmão, enquanto ele contempla a terra prometida, eu imagino ele olhando ali para a terra prometida, e de repente ele fecha os olhos. E aí, quando ele abre a resposta do maior anseio, da maior oração dele, que está em Êxodo 34, que nós lemos, é respondida. Ele vê a face de Deus. Agora não um vislumbre, não as costas do Senhor, mas ele vê a face de Jesus. Olha o que diz em Hebreus 11, a partir do versículo 24. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Irmãos, o coração de Moisés não estava na terra prometida, estava na face e na glória de Deus. Moisés não passou a vida toda ansiando a terra prometida, ele passou a vida toda ansiando ver a face do Senhor. Eu imagino Moisés andando no deserto, conversando com Deus, e a Bíblia fala que o Senhor descia e falava com ele face a face, mas ele não via o Senhor. Então eu imagino Moisés ali, falando para Deus, Senhor, quando eu vou ver a tua face? Porque Moisés, irmãos, ele teve um encontro real com Deus, e ele entendeu que o Senhor era tudo, que o Senhor, a glória de Deus, a beleza que havia em Deus, era a coisa mais preciosa. O coração de Moisés não estava na terra prometida. Irmãos, nós vemos uma igreja que busca o Senhor pela terra prometida, pelas suas promessas, pelo aquilo que Ele pode nos dar. Mas Deus está à procura dos seus amigos. Deus está à procura daqueles que vão buscar pela beleza que há nele, por quem Ele é. E a minha pergunta que eu faço para vocês nessa noite, igreja, é: onde está o coração de vocês? Onde está o coração de vocês? E se o Senhor não te dá, assim como Moisés, não permitir você entrar na terra prometida? E se Ele não te permitir, não dar aquilo que Ele te prometeu? Deixa eu te falar algo, a terra prometida foi uma promessa do Senhor. Foi uma promessa do Senhor. E se Ele não cumprir as suas promessas na sua vida, você vai continuar? Eu me lembro da passagem que Jesus está aqui na terra, e aí Ele faz um milagre, Ele multiplica os pães, multiplica o alimento de uma multidão diante dele, e Ele faz um milagre.
ele multiplica o alimento. E aí, depois disso, ele vai para outro canto. E essa multidão vai atrás dele. Mas vai atrás dele por conta do milagre. E aí Jesus expulsa eles. Se eu não me engano, é assim. Jesus, ele fala para eles: vocês estão vindo atrás de mim por conta daquilo que eu fiz, mas eu não quero isso. E aí a multidão vai embora. E aí ficam os 12 discípulos. E ele pergunta para os discípulos: vocês não vão? E aí os discípulos falam: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Sabe por quê? Porque os discípulos estavam andando com o Senhor. Os discípulos estavam vivendo com o Senhor. Irmão, se você começar a viver com Deus verdadeiramente, se você começar a se relacionar com o Senhor verdadeiramente, tendo uma vida de devocional, contemplando pela manhã, entregando seus dias, adorando, chegará um momento em que você não terá outra escolha, porque você vai entender que não há outro lugar para ir. Foi para isso que nós nascemos para Ele, e nada mais. O resto é resto, meu irmão. O resto é resto. Quando chegaremos diante dEle, nada mais vai importar. Nada. Não importa se você teve bem, se você viajou o mundo inteiro, se você teve uma vida de sucesso aos olhos dos homens. A única coisa que vai importar é se você conheceu a Deus, se você viveu e andou com Deus verdadeiramente. Deus está à procura dos discípulos, não da multidão. Em meio à multidão, em meio a tantas pessoas, milhões e milhões de pessoas que se dizem cristãos no Brasil, Deus está atrás daqueles que não são interesseiros, irmãos. Deus está cansado de pessoas interesseiras. Às vezes o Senhor até dá aquilo que eles querem, mas sabe de uma coisa? O Senhor está procurando aqueles que querem a sua glória. Que nós como igreja, irmãos, sejamos esse. Que nós como igreja, assim como Moisés, tem um coração que ama tanto o nosso Deus, que nós vai estar disposto a largar tudo, e se preciso for, morrer. Amém? Amém? O Senhor falou com vocês? Amém? Vamos orar?